Olá, irei fazer resolução da atividade da segunda unidade de pesquisa operacional. Eu sou a discente Milena Lopes, então vamos à primeira questão. Nela pede que, usando o simplex, exemplifique os casos especiais desse método. No caso das múltiplas soluções ótimas, ocorre quando a função objetivo tem direção paralela a uma restrição vinculadora não redundante. Nisso, a função objetivo pode assumir o mesmo valor ótimo em mais de um ponto de solução. No exemplo, nós temos maximizar z igual a 2x1 mais 4x2, sujeito às restrições x1 mais 2x2 menor ou igual a 5, x1 mais x2 menor ou igual a 4, as variáveis de folga x3 e x4. Colocando na tabela os coeficientes, fica dessa forma: o x2 tem o maior coeficiente negativo e o x3 é a menor razão, então o x2 entra e sai o x3. Aplicando Gauss-Jordan fica com esses valores. Já é uma solução ótima, pois na linha do Z os valores são zero positivos, porém o x1 estando fora da base, colocando o x1 para entrar na base e o x4 que tem a menor razão para sair, nós chegamos a uma solução ótima alternativa, que corresponde a esses valores aqui. E comparando com a outra solução, nós vemos aqui que na primeira o x1 igual a 0, x2 igual a 5 sobre 2 e o z igual a 10. E no segundo caso, a solução é que o x1 é igual a 3, o x2 é igual a 1 e o z também é igual a 10. Então, vemos aqui no gráfico as duas soluções ótimas e que a função objetivo é paralela à restrição de x1 mais 2x2. No caso da função objetivo ilimitada, são casos em que os valores das variáveis podem ser aumentados indefinidamente sem violar nenhuma das restrições. Logo, a região de soluções é ilimitada em no mínimo uma variável. Aí, nesses casos de maximização, vai crescer indefinidamente e nos casos de minimização, vai decrescer indefinidamente. Nesse exemplo, maximizar z igual a 2x1 mais x2 sujeito a x1 menos x2 menor ou igual a 10 e 2x1 menor ou igual a 40. Aqui vemos no gráfico que o x2 ele vai crescer indefinidamente, pois não tem uma restrição que limite o seu crescimento. Então, ele está na região de soluções ilimitada. Já o problema inviável são aqueles com restrições inconsistentes. Por exemplo, de maximizar z igual a 3x1 mais 2x2, sujeito às restrições de 2x1 mais x2 menor ou igual a 2 e 3x1 mais 4x2 maior ou igual a 12. No gráfico é possível visualizar que não tem como essa solução respeitar ambas restrições ao mesmo tempo. Não tem como estar acima da restrição, que é 3x1 mais 4x2 maior ou igual a 12, e não tem como estar abaixo da restrição de 2x1 mais x2 menor ou igual a 2 ao mesmo tempo. Já a solução degenerada, quando na aplicação da viabilidade pode ocorrer impacto na razão mínima. Nesse caso, no mínimo a variável básica será zero na interação seguinte, e a nova solução é degenerada. Por exemplo, maximizar z igual a 3x1 mais 9x2, sujeito a x1 mais 2x2 menor ou igual a 8, x1 mais 2x2 menor ou igual a 4, com as variáveis de folga x3 e x4, para aplicação do simplex. Aí aqui, na tabela, o maior negativo é o x2, então ele vai entrar, e há um empate na razão mínima de x3 e x4. Então, escolhendo o x3 para sair, nesse caso, mas escolhendo x4 também chegaria na mesma solução. Aí aqui, aplicando Gauss-Jordan, chega nesses valores e o x1 é o maior negativo, então ele vai entrar, e o x4, que tem a menor razão, vai sair, chegando na solução ótima, que o x1 é 0, x2 2 e o z 18. No gráfico está marcada a solução, que é a solução degenerada. Na questão 2, é uma questão de modelagem matemática. Primeiro, a definição das variáveis. O x1 se refere à quantidade produzida de gasolina e o x2 à quantidade de nafta. Já a função objetivo é de maximizar o lucro de 3x1 mais 4.000x2, sujeito às restrições de petróleo, refino, estoque, demanda e escala. Aplicando o método gráfico para resolução, chegamos nessa solução, que estão marcados os vértices,
e a linha pontilhada vermelha é a função objetivo. Então, o último ponto de vértice que a função objetivo toca é o ponto que está circulado como ponto máximo. E aqui, fazendo a solução pelo sistema linear, nós chegamos que nesse ponto o x1 é 500 e o x2 200, que é a interseção entre as restrições de petróleo e refino, como está aqui no gráfico, que é amarelo e verde. E o máximo lucro é 2.400. Já aplicando a mesma questão no método duas fases, né? Na primeira fase é sempre minimizar, então nós aplicamos as variáveis de folga e as variáveis artificiais nas restrições que tem o maior ou igual, e aqui embaixo são os coeficientes na tabela. Aí, aplicando as equações, o algoritmo, vemos aqui o x1 e o x2 são os que têm o maior número positivo, escolhendo o x2 para entrar e o R2 tem a menor razão para sair, chega aqui nesses valores. Aí agora nesse caso o x1 vai entrar e o R1 vai sair. E aplicando Gauss-Jordan novamente, vemos aqui que na linha do R os valores dos coeficientes das variáveis já estão zerados. Então R1 e R2 podem sair, aí vamos partir para a segunda fase do método, tirando R1 e R2 e transformando do R para o Z. E aplicando Gauss-Jordan, nós chegamos aqui que o maior coeficiente é negativo do x8, então ele vai entrar e o x4 vai sair. E nesse caso a solução é que o x1 é 150 e o x2 150 também. Então vemos aqui no gráfico que é esse ponto do vértice, que é o ponto A, que está marcado, a interseção das escalas. Já aplicando Gauss-Jordan novamente, vemos aqui que o x7 vai entrar e o x3 vai sair. E nesse ponto, o x1 é 150 e o x2 375. Aqui é marcado pelo ponto B desse vértice, mas ainda não é solução ótima. Aí aqui já é uma solução ótima, porque na linha do Z são positivos ou zero. Aí nesse caso, x1 é 500, x2 200 e o Z 2.400. Marcado pelo ponto C, o ponto máximo que também foi visto pelo método gráfico. Já a questão 3 é de dualidade. No modelo primal, a variável xi se refere às quantidades dos ingredientes I igual a 1, 2, 3 usados por quilo de ração, com o objetivo de minimizar o custo e sujeito às restrições relacionadas ao nutriente 1, 2 e 3. O nutriente 1, que tem que ser maior ou igual a 6, a exigência se refere à exigência mínima dos nutrientes por saco de ração. O do 2 tem que ser maior ou igual a 5, o do 3 maior ou igual a 8. Já o dual a variável se refere à quantidade de sacos que contém o nutriente I igual a 1, 2, 3 também, o objetivo de maximizar esses nutrientes. E sujeito às restrições relacionadas ao custo com o ingrediente 1, 2 e 3, que o 1 não deve ultrapassar 200, o custo com o ingrediente 2 não deve ultrapassar 150 e com o 3 não deve ultrapassar 240. Então é isso, obrigada. Finalizando aqui.